E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao tema sobre a Baixa Idade Média. Então hoje vamos conversar sobre a fome, sobre a peste e sobre algumas rebeliões que aconteceram nesse período. Vocês se lembram que nas últimas aulas eu comentei com vocês que entre o século XI e o século XIII, a Europa Ocidental ela passou por um certo período de crescimento econômico, desenvolvimento comercial e um fortalecimento das áreas urbanas. Mas a partir do século XIV, esse cenário ele se inverteu. Ou seja, começou a acontecer ali uma crise econômica e vários outros problemas. E é sobre exatamente isso que vamos conversar nessa aula. Então, bora pro vídeo? Então já por volta de 1270, começaram a se manifestar os primeiros sinais de queda da produção agrícola. A pressão demográfica e a necessidade de aumentar a produção de alimentos levaram à ampliação das áreas de cultivo. Dessa forma, a maior oferta de alimentos foi obtida com a exploração agrícola de áreas antes cobertas por florestas, e não com investimento em novas tecnologias. O avanço contínuo da agricultura atingiu também áreas de pastagem e terrenos menos apropriados ao cultivo. Com a redução de adubo natural antes fornecido pelo gado e o cultivo em solos menos férteis, o resultado foi uma menor colheita e a queda dos rendimentos dos senhores e dos camponeses. É provável também que o desmatamento tenha causado alterações no regime de chuvas. Então, a partir do século XIV, os períodos de más colheitas tornaram-se mais frequentes e mais longos. Entre 1309 e 1323, por exemplo, as fortes chuvas em quase todas as regiões da Europa destruíram muitas plantações. O período mais crítico foi entre 1314 e 1319. Como consequência, houve um rápido aumento dos preços dos alimentos, principalmente do trigo. Assim, o temido fantasma da fome voltou a ameaçar a população europeia. Em Flandres, no ano de 1316, cerca de 10% da população morreu de inanição. Em Winchester, na Inglaterra, as mortes ocorridas em 1317 atingiram o dobro das registradas em 1310. Na região do Baixo Reno, na França, um cronista relatou que as populações elas chegaram a se alimentar de cadáveres vitimados por algumas enfermidades. Isso teria dado origem a epidemias tão graves que várias aldeias ficaram desoladas. Agora vamos conversar especificamente sobre a peste negra. Em meados do século XIV, a população europeia foi vítima de uma epidemia devastadora, conhecida como peste negra ou peste bubônica. Ela causou ali a morte de um terço da população europeia, reduziu ainda mais a produção econômica da Europa feudal. A peste negra ela é transmitida aos humanos por meio de pulgas que se contaminam ali ao parasitar alguns roedores, que guardam ali essa bactéria, como por exemplo os ratos. A incubação dessa doença ela é rápida e os seus sintomas, como por exemplo as manchas escuras na pele, aparecem entre 2 e 5 dias após esse contágio. Acredita-se que a peste tenha surgido na Ásia Central, criando forças pelos principais centros comerciais do Mediterrâneo Oriental. Ela contaminou as grandes cidades da Alexandria, Jaffa, Cafa e Constantinopla, além também, é claro, das ilhas gregas e do norte da África. Na Europa Ocidental, a peste chegou pela rota do Mediterrâneo, que chegou ali em algumas embarcações que estavam infestadas de ratos contaminados. Agora vamos conversar sobre algumas revoltas populares. Então, um contexto de fome, epidemias, guerras, somados ali com os impostos devidos à igreja e também com alguns senhores feudais cobrando cada vez mais impostos, toda essa situação fez com que muitos camponeses participassem da rebelião. Na década de 1350, por exemplo, explodiram ali várias revoltas camponesas na França, conhecidas como jaqueries. Para alguns autores, essas rebeliões elas contestavam os altos tributos cobrados pelos senhores feudais. Para outros autores, elas teriam sido motivadas por uma crise de fome no norte da França. Outros ainda as interpretam como levantes contra o poder da nobreza. Seja como for, as revoltas foram duramente confrontadas e mais de 20 mil camponeses foram mortos. Então essas rebeliões populares elas não ficaram só na Europa continental. Em 1381, uma revolta juntando os trabalhadores do campo e também da cidade acabou explodindo na Inglaterra, motivada principalmente pela cobrança de um novo imposto. Nas cidades também ocorreram várias revoltas, como por exemplo na região de Languedoc, no sul da França. Entre 1366 e 1384, camponeses e trabalhadores urbanos formaram bandos armados, e eles lutavam principalmente contra a cobrança de impostos. Já na região de Flandres, os trabalhadores urbanos, descontentes com os salários pagos pelos burgueses, se revoltaram contra as oficinas artesanais, formadas principalmente por camponeses vindos ali das áreas rurais. Para os rebeldes, essas oficinas eram responsáveis pelo aumento da concorrência e também pela redução dos seus salários. Agora, para finalizar essa nossa aula, vamos conversar sobre a superação do feudalismo. Muitas famílias nobres perderam as suas terras e se deslocaram para as cidades.
ou para as cortes reais. Outras famílias nobres procuraram casar as mulheres da família com ricos burgueses. O clero também ele perdeu parte dos seus poderes, pois aos poucos deixou de ser composto apenas por homens da nobreza. A burguesia ela foi em geral um grupo mais favorecido. Apesar das dificuldades, muitos burgueses compraram terras dos nobres e passaram a ocupar cargos administrativos nas cortes. As mudanças também atingiram os camponeses. Então, depois da peste, das revoltas e também do declínio demográfico, muitos adquiriram terras e se livraram da servidão. Outros acabaram migrando para as cidades e se tornaram trabalhadores livres. Então, no vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido essas questões da fome e da peste. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, a sua sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!